Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horário vocês vão estar assistindo essa aula, mas eu queria pedir desculpas também pela demora de postar a aula, mas tudo certo. Hoje a gente vai estudar sobre as fontes do pensamento moderno em filosofia, que não é um pensamento tão moderno assim, porque foi há muito tempo, foi há quase 400 anos atrás. Quase, gente. Mas é isso aí, é um pensamento moderno por causa da sua busca por novas coisas, por renegar tudo que vinha para trás. Nem tudo, né? Mas é isso aí. E eles estavam buscando também ir contra a escolástica e a patrística, que eram as escolas da época. Dentro das fontes do pensamento moderno, nós vamos estudar o racionalismo, os seus filósofos, o empirismo e seus filósofos, o esplendor da razão moderna, que são filósofos que foram muito importantes para a difusão dessa escola, que é as fontes. Ok. Dentro do racionalismo, eu quero dizer que ele é uma escola, né, que buscava na razão toda a afirmação do conhecimento verdadeiro. Para os racionalistas, né, a verdade ela se encontrava dentro da razão. Nada precisava de uma experiência, de um fato comprovando aquilo, de uma ocorrência daquilo. Se você pensasse, você já estava produzindo um conhecimento e ele não deveria deixar dúvidas para que ele fosse um conhecimento verdadeiro. Ali eles falam também sobre os princípios lógicos que são inatos. Os princípios lógicos, eles nascem com a gente, eles não são formados nem nada. Eu não sei se vocês lembram da nossa aula de Platão, onde ele falava que a alma habitava o mundo das ideias inatas e piripipi piripipó, mas ele falava sobre como a nossa alma já conhecia tudo, e quando ela descia para a Terra, o conhecimento que ela adquiria aqui era só uma lembrança do que ela já aprendeu lá no mundo das ideias. E aí, eles também acreditavam que nós nascemos com esses princípios racionais e ideias verdadeiras, igual eu falei. Quando a alma descia, ela só ia relembrando o que ela já tinha aprendido, que era uma verdade, uma ideia primeira e tudo mais. O primeiro filósofo racionalista que nós vemos é o Descartes, e ele buscou negar a escolástica, que era a escola vigente da época, que era a escola que ele também estudou, e ele achava que ela era muito, como eu posso dizer? Ela era muito fundamentada dentro da igreja, muito de Deus. Não que eu não seja, tá, gente? Mas assim, ela era muito de Deus, a escolástica para ele. E ele queria um estudo filosófico que se baseasse mais na razão. E para isso ele desenvolveu um método de 4 regras, que é a evidência, a análise, a síntese e o controle. A evidência é quando você faz um pensamento e ele não deixa nenhuma sombra de dúvida esse pensamento. Então é tipo assim, que 2 mais 2 é 4, vamos dizer assim, né? Não sei se isso deixa uma sombra de dúvida para vocês, mas essa é uma evidência. A análise é a segunda regra do seu método, e na análise consiste você dividir todo o problema em pequenos pedaços para você poder estudar os pequenos pedaços e poder tirar uma conclusão desses pequenos pedaços. A síntese já é a união dessa análise, porque ela vem para negar e para juntar a análise, vamos dizer assim, que ela parte do princípio de que quando você divide, você não está entendendo o todo, mas você está entendendo pequenas partes do todo. Então, quando você junta tudo, você vai acabar entendendo o todo por cada partezinha que você juntou ali. E o controle é você voltar e verificar todos os passos do seu método que você fez aí e ver se ele não deixa nenhuma sombra de dúvida, nenhum erro. Isso para Descartes também significava o procedimento geométrico. O Descartes ele também é muito importante para a matemática, pessoal, porque ele cria o plano cartesiano, ele cria o procedimento geométrico e tudo mais, igual a vários outros filósofos também que são muito importantes. Aí ele também fala sobre a dúvida. Esse cogito ergo sum é aquele penso logo existo. E para Descartes, a dúvida, o ceticismo, era a fundamentação de tudo.
Tudo você tinha que duvidar, todo pensamento ele deixa uma sombra de dúvida. Então você tem que estar sempre com dúvida de tudo. Porém, o único pensamento que não deixa uma dúvida para Descartes é o fato de a gente pensar, e esse fato de a gente pensar faz com que a gente exista. Então, cogito ergo sum, penso, logo existo. Para Descartes é isso, é o único pensamento que não deixa uma sombra de dúvida. Além disso, Descartes fala sobre uma ideia de objetividade de Deus, e dentro dessa ideia de objetividade, ele fala sobre a divisão das ideias, que são as ideias inatas, as ideias adventícias e as ideias factícias. As ideias inatas são aquelas que nascem com o sujeito e elas se encontram dentro da sua consciência. As ideias adventícias são aquelas que vêm de fora do sujeito pensante e o remetem às coisas diferentes dele. E as ideias factícias são aquelas construídas pelo sujeito pensante. Porém, Descartes também ele descarta essa parte de ideias factícias, porque ele acredita que as ideias que são construídas pelo sujeito podem ser apenas um juízo sobre algumas ideias ou somente uma opinião ou devaneios que podia manchar, tipo, todo o pensamento daquele ser. E dentro dessas ideias que eu falei que ele pensa numa objetividade da ideia de Deus, ele fala que o ser humano, pensar em coisas assim, pensar em um Deus, um ser perfeito, infinito, ilimitado, poderoso e maravilhoso, segundo ele, imutável e tudo mais, é um fato de que Deus existe. Porque a gente não consegue pensar numa pessoa assim sem ter essa ideia de Deus, entendeu? Ele busca trazer a ideia da existência de Deus fora das ideias de mundo, sabe? Fora dessa parte do mundo, de que Deus existe porque o sol tá brilhando sobre a gente. Não. Para Descartes, Deus existe porque a gente consegue pensar em Deus. É isso. O próximo filósofo racionalista que a gente estuda é o Blaise Pascal. E ele é um filósofo depressivo, gente. Eu tenho certeza que ele tinha depressão, porque ele é muito triste, o seu pensamento é muito triste, é tudo muito pessimista dentro da filosofia do Blaise. Porque o pensamento e o conhecimento e o reconhecimento de que o homem era um ser miserável para ele era o que torna o homem diferente de todos os seres. Para ele, tipo assim, a gente se humilhar, a gente se mostrar, a gente se reconhecer como uma pessoa humilde, como uma pessoa miserável perante a todas as coisas do mundo, era o que fazia a gente ser um ser diferente dos outros. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, que o homem ele não se mostra miserável, nem humilde, nem nada. Várias outras pessoas que eu falo, tá, gente? Mas é isso. Ninguém quer se humilhar, né? Mas era isso que Blaise Pascal entendia. Ele também compreende a instabilidade e incerteza da existência humana, que é o realismo trágico dele, onde o homem, ele sozinho, ele, tipo assim, imagina você sozinho no mundo. Você não ia compreender nada, você ia compreender você mesmo, que é um monstro incompreensível para ele. Então, o homem, ele tem que viver em sociedade. Ele tem que ser um ser social, né? Ele tem que estar no meio de outras pessoas para que ele possa compreender mais coisas além do ser monstro que ele é. E aí ele fala também sobre a tragédia que o homem tem de existir, né? Eu acho que, igual eu falei, gente, ele era muito depressivo, porque ele não queria que o homem existisse, não, mas é isso aí. Então, diante da tragédia de existir, o homem ele se entrega à diversão, que é a miséria. Então, você, tipo, você sair pra balada com seus amigos, você beber, era uma miséria para ele. E aí, você, quando você faz isso, você deixa de lado o seu ser racional, né? Que é a sua grandeza. E é isso que ele entendia, sabe, gente? Igual eu tô falando, Blaise Pascal era um depressivo, mas é isso aí. Não fiquem como ele, pessoal. Mas, voltando, a razão aproxima o homem das qualidades da fé, que só por ser mais bem assimilada em virtude da sensibilidade e da humanidade do coração. Sobre essa frase, ele falava que o homem, por ele ser humano, por ele ser sensível, pelo seu coração se ater a essas coisas, a sensibilidade, da empatia e tudo mais, ele entendia que o homem se aproximava da fé por causa disso. Também é um jeito racional de você pensar sobre Deus.
E ele também fala sobre essa aposta, que é uma aposta de Pascal, né, como chama, que é Deus existe ou não, de acordo com a racionalidade. Ele falava que você pode tanto afirmar que Deus existe, como Deus não existe, mas que era mais viável você apostar que Deus existe, porque você teria uma base, algo para, assim, para você confiar, para você ter uma esperança. Era isso que ele entendia, que, tipo, você confia em Deus, você acredita em Deus, então você tem pelo menos uma esperança, um jeito de ser melhor, alguma coisa assim, entendeu, gente? Uma fundamentação para você ser melhor. E quando você não acredita em Deus, você tem um vazio existencial, porque, tipo, não existe, e aí? E daí? Ele não existe, pronto, acabou, sabe? Tipo assim, era isso que ele acreditava. Bem, eu acho os filósofos racionalistas acabaram, eram dois os mais importantes. E aí a gente vem com o empirismo, que vem negando o racionalismo. E, assim, não muito negando, mas nega um pouco. O empirismo, ele se refere a toda a filosofia que busca a experiência no mundo sensível para comprovar a verdade. Então, ele toma a experiência como um critério ou norma de verdade. Então, tipo assim, se eu virar e falar assim que toda cerveja é ruim, eu tenho que experimentar todas as cervejas do mundo para falar que todas são ruins, entendeu? Tipo isso, gente, mas eu acho cerveja ruim, é isso aí. Mas, ok. E aí ele falava que todo conhecimento precisava de uma prova, de uma experiência para comprovar aquele conhecimento, para dizer que ele é uma verdade. É uma escola do pensamento filosófico relacionada à teoria do conhecimento, que pensa estar na experiência a origem de todas as ideias. Gente, lembra que Platão fala que o mundo sensível, que é o mundo das experiências, era um mundo ilusório, um mundo de opinião? Então, o empirismo vem negando tudo isso. Eles acreditavam que o mundo das experiências, o mundo dos sentidos era muito importante e eles precisam de ter essa comprovação, de ter essa experiência, de ter tudo isso para comprovar esse conhecimento que você quer afirmar como verdade. Então, a experiência sensorial ela está acima de todos os axiomas tidos como princípios do conhecimento. Que eu falei, eles vêm negando o racionalismo, que é axiomas são valores tidos como princípios do conhecimento. É isso, gente. Aí os filósofos empiristas são Francis Bacon, que ele buscou substituir as antecipações da natureza pelas interpretações da natureza. As antecipações, elas demonstram um processo temerário e prematuro da razão, pois apressado por se satisfazer as fantasias da mente humana, esse procedimento pode induzir ao consenso rápido, que acaba por gerar falsas noções e construir ídolos, que são sensações de tipo assim, de prazer e tudo mais. E já as interpretações, elas instituem um processo racional em desenvolvimento com as próprias coisas, buscando métodos adequados e deixando-se iluminar pelos efeitos da natureza e da experiência. Então, vamos lá, vou resumir isso para vocês. As interpretações, elas são a parte ilusória de todas as coisas. As interpretações não, as antecipações, gente. As antecipações, elas são a parte ilusória do mundo humano. Você quer se satisfazer rápido, você quer estar vivendo o hoje. E aí, por causa disso, você cria ilusões na sua cabeça de que aquilo é bom, tal coisa eu gosto e tudo mais. Já as interpretações é quando você passa por uma experiência, você estuda essa experiência, você analisa ela, você de fato se dá para a experiência, e aí você chega a uma interpretação de que você realmente gosta daquilo, de que você realmente faz isso por prazer, de que realmente aquilo ali é um conhecimento perfeito e maravilhoso e verdadeiro. Aí, dentro dessa parte de interpretações e antecipações, Francis ele dividiu em duas fases, que é a destrutiva e a construtiva. A primeira fase, que é a destrutiva, ela consiste em limpar a mente dos ídolos de todas as falsas noções que até então invadiram o intelecto humano. Já a construtiva consiste na exposição e na justificação desse novo método, que pode levar a mente humana ao contato com a realidade. A teoria dos ídolos, ela buscava tornar os homens conscientes das falsas ideias que os impedem de chegar à verdade, desobstruindo o pensamento para o estudo da natureza. O que isso quer dizer?
que os ídolos são as coisas ilusórias que te afastam da verdade, que te impedem de chegar no conhecimento verdadeiro, no conhecimento perfeito. Existem 4 tipos de ídolos, que são o ídolo das tribos, o ídolo das cavernas, o ídolo do foro e o ídolo do teatro. O ídolo da tribo são uma tendência do intelecto humano de confundir suas qualidades e vontades com as da natureza, e vice-versa. Os ídolos das cavernas resultam da formação singular de cada ser humano, que, envolvido por ela, tende a defendê-la sem restrições, fechando-se para novas experiências. É como se você defendesse uma pessoa e, tipo assim, você não quer ver que aquela pessoa tá errada, que aquela pessoa é uma pessoa terrível, uma pessoa que tá te enganando e tudo mais. É tipo assim, você virar e defender um político, não tô falando assim em específico, qualquer um, gente. E você não enxergar as coisas que que aquele político faz. É igual, tipo assim, eu querer defender o meu cachorro da minha vizinha que tá falando assim, merda do meu cachorro, e tipo assim, falar que não, que meu cachorro não faz isso, meu cachorro não é desse jeito. E, tipo assim, o meu cachorro tá fazendo aquilo que a vizinha tá falando, sabe? Tipo, não é legal, mas é isso. É isso pra ele que é o ídolo das cavernas. O ídolo do foro, que são os ídolos do foro ou do mercado, provém das relações entre os homens. Segundo Bacon, estes são os mais incômodos e indesejáveis, pois impregnam a linguagem, baseando-se em uma compreensão vulgar, sem precisão e sem cuidado no emprego das palavras. Gente, esse ídolo dos foros é como se fosse uma cultura, tipo assim. Lembra quando eles falavam da cultura dos rolezeiros? Tipo isso. E que, tipo assim, tinha rolezinho toda vez na praça. É tipo isso, o ídolo dos foros. E tem o ídolos dos teatros, que são criados por doutrinas filosóficas e científicas em razão de ensinamentos desconectados do real ou por causa de erros de demonstração. Bacon as denomina de ídolos do teatro porque elas criam muitos fictícios e falsos, próprios da dramaturgia. Gente, além disso, o ídolo do teatro ele se subdivide em sofistas, empíricos e supersticiosos. Os ídolos sofistas são baseados em experiências comuns insuficientemente provadas. Os ídolos empíricos são baseados em poucos experimentos e com a pretensão de construir sistemas filosóficos, e os ídolos supersticiosos são baseados em uma fusão sem fundo crítico da filosofia com a teologia. É tipo assim, esses ídolos supersticiosos são as nossas superstições bobas e ridículas, tipo passar debaixo da escada de dar azar, quebrar espelho da azar, gato preto da azar. Tipo isso, gente. Eu tenho uma gatinha preta e ela não dá nem um pouco de azar, ela só me dá um pouquinho de gasto, né? Mas tudo certo. E a gente tem a indução como, por eliminação como base do seu método experimental. Gente, toda indução a indução, né, na verdade, é um método que você vai sendo induzido àquela coisa. É tipo assim, vamos dizer que eu quero, tipo, eu não sei ter um exemplo concreto para vocês, mas é como se, tipo assim, a indução, ela te leva à eliminação de coisas que não estão dentro da experiência, que não podem ser verdades de jeito nenhum. Então, tipo assim, por indução você vai chegando a um resultado concreto. Eu não sei dar um exemplo correto para vocês sobre isso, mas se eu pensar um pouquinho na próxima aula, eu falo. Aí a gente tem John Locke, que foi um filósofo muito importante não só para os empiristas, mas ele foi um teórico do Estado. Ele era o teórico do Estado liberal. Mas vocês vão ver isso só em contratualistas, eu acho. Mas é isso, John Locke é muito bom, gente. Eu tive que fazer uma resenha da faculdade sobre ele, e aí foi muito legal. Mas, ok, não vem ao caso. Ele tinha por objetivo de determinar a gênese, a natureza e o valor do conhecimento, definindo os limites dos quais o intelecto humano pode mover-se domínios que permanecem fechados para ele. Para John Locke, a gente tinha 2 jeitos de acessar o intelecto, que é ele pode se mover para
ir além, para buscar o conhecimento. E tem coisas que vai permanecer fechado para ele sempre. É tipo a gente afirmar ou não afirmar que Deus existe. Tipo assim, eu não posso chegar e afirmar para você fundamentadamente, com fatos, com provas, e eu também não posso negar, porque eu não tenho fatos e provas que neguem a existência dele, nem fatos e provas que afirmem a existência de Deus. É tipo isso para ele, os limites da mente humana. E aí ele tem o objetivo de determinar a gênese, a natureza e o valor do conhecimento, né? Que é isso. E ele define os limites. A alma é tal como uma tábua rasa. Eu acho que todo mundo já escutou essa história da tábua rasa. Mas para John Locke, o homem, ele é uma tábua rasa. Uma tábua rasa é tipo... Peraí que eu vou ler para vocês o que é uma tábua rasa. Se eu achar, gente, porque eu nunca lembro o que é uma tábua rasa. Mas, ok, eu vou definir aqui para vocês. A tábua rasa é tipo assim, é tipo um quadro em branco antes de você pintar. E tudo que você vai conhecendo através das suas experiências no mundo, você vai pintando com uma corzinha diferente. A cada ponto, assim, vamos dizer que existem infinitas cores para suas infinitas experiências que você pode experienciar aqui na Terra. Então, a sua tábua é tipo esse quadro em branco, onde você vai pintar com uma cor cada experiência que você tiver na sua vida. Ele é um teórico contratualista, igual eu falei, que ele defendia o liberalismo e acreditava que os homens eram naturalmente egoístas, que estavam em constante disputa de interesse. Isso vocês vão ver em Contratualista, se vocês verem, mas ele acreditava que o homem ele só formou o Estado para poder negar o seu lado egoísta e acabar com essas constantes disputas entre os homens e tudo mais. O próximo filósofo empirista é o David Hume, e ele quer aplicar ao sujeito do conhecimento um método experimental. Esse método experimental do David Hume é que todo conteúdo intelectual é formado pela percepção. Tudo que você aprende, todo o seu conhecimento, tudo que você vê no mundo é formado pelos seus sentidos, pelo seu olfato, pela sua visão, pela sua audição, pelo seu tato e pelo seu paladar. É tudo, gente. Tudo que você vai experimentar, tudo que você vai sentir no mundo, tudo que você vai ver, tudo que você vai fazer, você vai sentir através dessa percepção, que é os seus sentidos. E por sua vez, ela se divide em impressões e ideias. E eu vou explicar para vocês que são impressões e ideias. E as ideias, elas provêm das impressões. As impressões dizem respeito à força ou vivacidade com que as percepções se apresentam, e as ideias referenciam a ordem e a sucessão temporal com que as percepções se apresentam à mente. Ele também distingue o sentir e o pensar, que para ele sentir é ter percepções mais intensas e pensar é ter percepções mais fracas. Como ele é um filósofo empirista, gente, ele acredita muito na experiência, no que você sente aqui no real. Então, tipo assim, para ele, você sentir, você tem uma percepção muito forte do mundo. E você pensar, você não tem uma percepção tão forte assim, porque você só está pensando, você só está refletindo, você não está experienciando. Eu não sei se é assim que fala. Isso, mas ok. Elas são sentidas com impressão e pensadas com a ideia. Divide as impressões e as ideias em simples e complexas também. Isso eu vou explicar para vocês que são as ideias simples e as ideias complexas. Não vou não, gente, não tá achando aqui. Ah, mas é que, é tipo assim, essa impressão e as ideias em simples e complexas é assim. Impressões simples são coisas normais que você vê na sua vida, que você sente. As ideias também são coisas... É a sucessão dessas coisas simples e normais. E as impressões complexas são aquelas impressões fortes, aquelas sensações fortes, aquelas experiências que você tem que são super importantes na sua vida e que ficam gravadas nela. Diz ainda que as ideias são semelhantes quanto à experiência que nos causam, faz com que criemos um hábito. David Hume, ele fala sobre o hábito também nessa parte, que ele fala que toda vez que a gente tem uma ideia que é semelhante a toda a impressão que a gente já teve,
que é tipo assim, é toda a experiência que a gente já fez, é tipo assim, eu tomar chá todo dia de manhã, porque eu não tomo café, gente, mas assim, se você toma café, ok. Você toma café todo dia de manhã, é porque você teve uma ideia que foi semelhante a uma experiência de ontem. Aí amanhã você também vai tomar café, e depois de manhã, e depois, e depois, e depois. Isso vai criar um hábito em você, entendeu? E é isso. E aí inferimos as ações de causa e efeito a partir dos costumes ou hábitos. Para Hume, a gente tem uma toda causa, ela tem um efeito, porque a gente já conhece aquilo ali, porque a gente já teve aquela impressão e porque ela virou um hábito. Tudo que a gente faz, tudo que a gente come, tudo que a gente coisa é porque virou um hábito, porque a gente já sabe as causas e os efeitos. A causa de eu comer, fome. O efeito, mata minha fome. É tipo isso. E para ele, eu como e mata minha fome, e isso vai constituindo um hábito dentro de mim. É tipo isso para David Hume, gente. E aí a gente tem o esplendor da razão moderna. Ela começa com o Iluminismo, que foi um movimento muito importante na França e na Europa como um todo. E o Iluminismo ele se difundiu na Europa do século XVIII e consolidou o conhecimento centrado na razão. Gente, ele tem esse nome, Iluminismo, porque ele vem, tipo, depois de séculos de trevas, né, que é a Idade Média e tudo mais. Aí ele surge, assim, ele tem um pensamento muito voltado dentro do Renascimento, mas ele tem a sua força no século XVIII e ele quer se centrar na razão. Tudo para ele é uma. Tudo para ele tem que se centrar na razão. Foi um importante movimento para as revoluções daquela época, que era a Revolução Burguesa, a Revolução Industrial, a Revolução da França, a Revolução dos Estados Unidos e tudo mais. Ele trata-se de um movimento que emergiu de uma política e uma filosofia baseada na classe burguesa, né? Que era como eu posso explicar a classe burguesa nessa época, gente? Era uma classe que não estava nem entre o povo e nem acima da nobreza. Era uma classe de segundo, não é segundo estado. Seria tipo um terceiro estado e o povo passa para o quarto estado. É tipo isso. Os burgueses, eles eram a fonte de renda daquela época, então eles eram muito importantes e por isso o iluminismo se centrou muito neles. Eles gostavam muito dessa parte, gente, de verdade. Os burgueses, eles patrocinaram muitos filósofos, eles patrocinaram muitos artistas nessa época, então, tipo, a classe burguesa foi muito importante para a produção filosófica, para a produção artística e para várias outras coisas também. Eles tentavam tornar a razão um bem público, e eles confiavam nesta, já que representava a evolução humana e a liberdade. Então, a razão, ela era o fundamento do ser humano ser um ser evoluído, e ele ter essa liberdade que ele tinha de pensar, de ser ele, de viver e tudo mais. Ele tinha a função de transformar o mundo por meio do conhecimento científico e suas técnicas, contribuindo para uma melhoria progressiva da vida material e espiritual dos homens. O iluminismo ele foi muito importante, né? Porque ele se centrou na razão e por isso ele buscava fundamentar todas as coisas e ele buscava muito conhecimento científico. Que eu falei, eles patrocinaram muita coisa os burgueses. Não foi só a filosofia e as artes, mas eles patrocinaram a ciência, eles patrocinaram várias coisas que foi muito importante. E é por isso que o iluminismo se baseou muito na classe burguesa, porque eles foram muito importantes para isso, para desenvolver o conhecimento científico e para contribuir para uma melhora progressiva da vida dos homens. Nessa época também, o iluminismo ele se fundamentava muito na... Como que, como que fala? Na propriedade privada, que é um ideal burguês super, tipo assim, super evidente e tudo mais. Os nomes importantes é o Voltaire, o Montesquieu, o D'Alembert, o Diderot e o Rousseau. Acho que é Diderot, gente, não Diderot, não. Voltaire. Ele acredita no deísmo, que é assim como o relógio é a prova de que existe o relojoeiro, a máquina mundo é a evidência de que há um Deus criador. Para ele, deísmo, né, que é uma pessoa que ela não nega e nem acredita com todas as forças em Deus.
mas ele acreditava que, tipo assim, o mundo era evidência de que Deus existia, porque o mundo existe, e o mundo foi criado, e ele é perfeito, e tudo isso. Então, e o mundo seria, tipo, a máquina de Deus. Igual ele tá falando ali, como o relógio é a prova de que existe o relojoeiro. Então, o mundo é a prova de que Deus existe, porque Deus criou o mundo e é isso aí. Ele era contra as filosofias otimistas, né? Porque ele achava que o otimismo era muito bobo, era muito fácil todas as coisas, e ele achava que a filosofia não tinha que ser assim. Ele achava que a filosofia ela tinha que encarar a realidade tal como ela é, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é isso, se ela é aquilo. Então ele era muito contra essas filosofias otimistas. Ele também contrapõe as ideias do mundo em que vivemos, é o melhor mundo possível. Gente, Voltaire, ele é um cara muito realista. E, tipo, vocês têm que ter isso em mente. Se cair alguma coisa em vestibular de Voltaire, é isso. Voltaire, ele é um cara totalmente realista. Então, ele não acredita que que esse mundo que a gente vive é o melhor que a gente pode ter. Não, a gente pode melhorar sempre. Só que, tipo assim, a evolução humana tá impedindo isso também. Então, ele fala que o mundo, como vai atualmente, ele se apresenta como o oposto do que deveria ir. Então é tipo assim, o otimismo pra ele é uma merda, e tipo, o mundo que a gente vive também é uma merda, porque ele não tá muito bom, não. E errado ele não tá, gente. Nosso mundo tá terrível, tá. Se naquela época tava terrível, imagina ele vivendo agora. Ele ia estar, tipo, chocado. Ele ia falar, tipo assim, meu Deus do céu, que porra tá acontecendo? Entende? Tipo isso, gente. E ele também afirma que o trabalho é a melhor saída diante das injustiças e dos males do mundo. Gente, a gente sabe que não é assim, mas ele, ao afirmar que o trabalho é, tipo assim, um escape para todas as coisas ruins do mundo, ele está afirmando um valor muito importante para o trabalho. E a gente vai estudar isso em sociologia também. Mas ele está dando um valor muito grande e ele está evidenciando, assim, que o trabalho é uma forma de evoluir, de evolução da espécie humana. Depois do Voltaire, a gente tem Montesquieu, que ele descreveu minuciosamente o fundamento das leis. Montesquieu, ele se importou muito com essa parte política, com essa parte das leis. E ele vivenciou, né, os três grandes... Como que eu posso dizer? Os três grandes tipos de governo daquela época, que era a monarquia, a república e o despótico. A monarquia é governada por um rei, a república era governada pelos presidentes barra parlamentares, e o despótico é tipo absolutismo, gente. É um cara que tá cagando e andando e ele vai mandar do jeito que quiser, e é isso aí. Ele busca compreender e definir as dinâmicas das leis em casos e circunstâncias específicas, equiparando-as ao funcionamento da razão humana. Ele acreditava que as leis eram o fundamento maior da razão humana. E para ele, as leis, elas, em casos específicos, igual ele está falando, que, tipo assim, uma lei que fala sobre o assassinato, é uma lei que fez o ser humano pensar sobre aquilo, pensar sobre o fato assassinato, e, tipo assim, ele equipara essa lei, tipo, ao pensamento humano, ao funcionamento da razão humana. E ele divide os três poderes, né, em executivo, legislativo e judiciário, então ele foi muito importante. Até hoje a gente usa essa teoria, né, do executivo, legislativo e judiciário, porque na época dele não existia essa divisão dos poderes. Existia, às vezes, o legislativo, executivo e judiciário em uma figura só, que era o rei absolutista. Às vezes existia o executivo, legislativo e judiciário apenas em uma figura só, que eram os parlamentares. Então, não tinha essa divisão. Então, eles julgavam a seu favor, eles faziam as leis a seu favor, eles governavam a seu favor. Então, às vezes não tinha isso. Então, é muito importante essa parte do Montesquieu de ter dividido os três poderes. É perfeito. Eu, como estudante de direito, posso falar com certeza. Sendo essa divisão uma garantia também da liberdade. Quando você tem essa divisão dos três poderes, do executivo, legislativo e judiciário, você tem uma maior garantia de que você vai ter uma liberdade dentro daquela sociedade. Porque, vamos dizer assim, igual no Estado absolutista, que tinha o rei que mandava em tudo, fazia tudo que ele queria, matava quem ele queria, fazia o que quisesse. Você não tinha liberdade para viver num lugar como esse. Agora, quando você divide os três poderes, onde um governa, outro faz lei, o outro julga,
você tem uma visão de mundo muito melhor. Então, é uma garantia da liberdade, assim, total. E ele também falava que a separação dos poderes do Estado, ele tem a função de equilibrar e efetivar a justiça, de modo que a liberdade de cada cidadão seja preservada, igual eu expliquei para vocês antes, gente. Depois do Montesquieu, a gente tem o D'Alembert, e para D'Alembert, os verdadeiros princípios da ciência são encontrados nos fatos simples e conhecidos através das sensações. D'Alembert, ele é tipo um empirista, gente, e aí ele acreditava que, tipo, as nossas sensações simples, que são o olfato, a visão, o paladar, a audição e o tato, eram muito importantes para a gente poder entender os verdadeiros princípios da ciência. E é isso. A filosofia, ela devia se tornar uma ciência dos fatos e instruir os seres humanos. Então, para ele, a filosofia ela tinha que se ater somente aos fatos. Tudo que era verdadeiro para ele era o que tinha que instruir o ser humano. Ele também confiava plenamente na emancipação pela razão. Se você pensa, você é livre, você é uma pessoa que tem liberdade, uma pessoa assim, livre, let it go, entendeu? Tipo isso. E junto de Diderot, eles também criaram a enciclopédia. Ai, gente, é muito difícil de falar. Eu tenho uma dicção horrorosa. Mas aí, depois do D'Alembert, a gente vai estudar o Diderot, que o mundo, que para Diderot, né? O mundo é uma matéria em movimento e a razão é capaz de afirmar apenas isto. Para ele, a única coisa que a gente pode afirmar como verdadeiro conhecimento, igual para como é que ele chama? Para o Descartes, é que se para Descartes cogito ergo sum, que é penso logo existo, é a única afirmação verdadeira, para Diderot, o mundo é uma matéria em movimento, é a única afirmação verdadeira capaz, tipo assim, de não surgir dúvidas. E o seu pensamento é centrado na experiência material da vida e em problemas de ordem prática. Ele também é um empirista, como vocês podem ver, que ele acredita mais na experiência e nos problemas de ordem prática, que são aqueles que você pode resolver na vida, que você pode resolver fazendo aquilo ali, não pensando só. E ele renunciando, e se ele fala, né, que se você renuncia à razão, você fica sem nenhuma guia. Então, quando você renuncia à razão, você não tem nada que possa te guiar no mundo, não tem nada que possa te ajudar a ser uma pessoa melhor, sabe? Tipo, é isso para ele. E o progresso do conhecimento racional depende sempre do questionamento dos conteúdos e das condições. Lembra que René Descartes fala sobre o ceticismo e a dúvida? Ele também acredita no ceticismo e na dúvida. Depois de Diderot, a gente tem o Jean-Jacques Rousseau, que é uma pessoa perfeita, gente. Pensa no primeiro socialista do mundo, Rousseau. Brincadeira. Não, mas ele também era um grande socialista. Assim, né? Ele deu ideias para o socialismo, mas o primeiro grande socialista, gente, não me culpem, eu não quero rotular ninguém, mas Jesus é isso aí. Jesus foi um grande socialista, porque ele pregava a igualdade entre as pessoas, ele não aceitava a usura e essas coisas, e ele não gostava dos tiranos poderosos como é que fala? Que exploravam os mais pobres e tudo mais. Então, Jesus, querendo ou não, foi um grande fundador do socialismo também. Não me batam, pelo amor de Deus. Mas é isso. Ele defendia um estado de natureza do homem no qual era um ser pré-social. Ele falava que o homem, antes da sociedade, ele era um ser pré-social. Mas ele também é um contratualista junto com Locke e o Thomas Hobbes. E eles falam sobre um contrato social, então, por isso que ele fala que o homem, antes de ser um ser social, ele era um ser pré-social, que não tinha habilidades nem muitas coisas. Ele também acreditava que a razão e as leis, em vez de levarem o homem ao progresso, são responsáveis pela degradação de seus sentimentos naturais. Ele fala isso porque ele acreditava que o homem pensante, ele se achava maior do que aquele que não chegou à mesma conclusão que ele, que não tem tempo para pensar, é tipo isso. Então, a razão e as leis que eram feitas por esses homens pensantes que se achavam o máximo, elas
eram fonte da degradação dos sentimentos naturais, do sentimento de igualdade, de liberdade, que eram os fundamentos do iluminismo. O homem ele nasceu livre e em toda parte se encontra sob ferros. A única possibilidade dos homens viverem bem era renunciando aos interesses privados e se abrindo para o bem comum. Gente, como eu falei, Rousseau ele era um contratualista. E no estado pré-social, o homem ele era muito egoísta, igual para Locke, mas ele renuncia os seus interesses para poder viver em sociedade. É isso que ele fala. E quando ele fala que o homem nasceu livre, em toda parte se encontra sob ferros, é tipo assim, você nasceu livre para você fazer o que você quiser, para você andar do jeito que você quiser. Mas quando você está em sociedade, você tem que respeitar aquelas regras da sociedade, que são os ferros, são aquilo que te impede. É igual, tipo assim, você é livre para andar pelado, mas dentro da sociedade isso não é correto, entendeu? É tipo isso. A gente tem um contrato social, igual eu falei, baseado na vontade comum, que visava renunciar aos interesses privados para ir a favor dos interesses da sociedade, do ser social, de você dividir os seus interesses com aquela pessoinha ali, e aí vocês renunciam e vocês vão em busca de um interesse que é comum para todos. Ele tem um livro que chama Emílio, e ele desenvolve uma trajetória pedagógica, uma trajetória para as escolas, né? De ensinamento, que visava o contrato social no final. E ele divide-se em 4 estágios. E o primeiro estágio é o exercício inteligente dos sentidos. O segundo estágio é a educação intelectual. O terceiro estágio são as dimensões morais. E o quarto estágio é a vontade geral, que constituiria o contrato social. É isso, gente. A gente acabou a nossa aula e eu espero que vocês gostem. Se tiverem dúvida, conversem comigo. É isso.